não é? Poucos são os trabalhadores na obra do Senhor. Aleluia. Trabalhar e orar. Temos que sempre fazer isso na presença do Senhor. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, toma o teu filho nas tuas mãos. Abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus, a vida dele. Senhor, abençoa, meu Senhor amado. Senhor amado, a vida do teu filho nessa primeira palavra, em nome de Jesus. Aleluia, paz de Cristo Jesus para a igreja. Amém. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo 13, apenas o versículo 22. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Aleluia. Atos 13, 22. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Após rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Atos 13, 22. Então, mas não. Não? Quando esteve, foi retirado como rei, levantou-lhe como rei a Davi. Testemunho disse: achei Davi, filho de José, varão. Isso, é que a tradução é contrária. É a mesma coisa. Tá bom. Após rejeitar Saul, levantou-lhes Davi, vai lendo, é o mesmo entendimento. Levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Pode se sentar. Glória a Deus. Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração. E se você quer saber o que Davi fazia para ser chamado assim de segundo o coração de Deus, basta ler os Salmos de Davi. No Salmo 34, versículo 1, Davi escreveu: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Sabemos que Davi ele tinha uma profunda sede de Deus e um forte compromisso de fazer o que era certo. Davi escreveu no Salmo 57, 7: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Esse era o coração de Davi, focado, constante, contemplativo, valente e corajoso. Glória a Deus, Jesus. Davi assumiu um compromisso com Deus e foi fiel até a sua morte. E você? Está sendo fiel com o compromisso que você fez, que você tem para com Deus? Porque quando a gente fala para Deus, aleluia, que o ama, que não o largará, glória nada, a Deus, Deus nos prova. aleluia. Deus conhece o nosso coração. Lembra de Jó? Ele provou Jó porque ele conhecia o coração de Jó. Da mesma forma que Jó suportou passar pelo que passou, ele poderia não ter suportado. Ele poderia ter sido testado, provado por Deus, Deus sabendo que ele não iria suportar. E muitas das vezes nós somos testados, muitas das vezes nós somos provados por Deus, porque Ele conhece o nosso coração. E aí Ele libera um vento, e aí Ele libera uma tempestade, e aí Ele libera um deserto na nossa vida, para mostrar para a gente ou que nós somos fortes ou que nós somos fracos. E a palavra do Senhor nos diz: quando penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Quando nós nos enfraquecemos, nós buscamos a presença do Senhor. Nós vamos para o monte,
fazíamos campanha, buscando nos fortalecer. E nós sabemos que Davi tinha sede, muita sede de Deus. De muitas maneiras, Davi era exatamente o oposto do seu antecessor, do Saul. Era o contrário de Saul. Veio de um lar amoroso, enquanto Davi aparentemente vinha de um lar onde era negligenciado. Saul veio de um lar amoroso, que era coberto de amor. E Davi não. Davi veio de um lar que era julgado, lá era o último dos últimos. Saul era atraente por fora, mas por dentro ele era vazio, superficial, desprovido de verdadeira integridade. Em contraste, Davi teve uma vida espiritual profunda e uma intensa devoção a Deus. Ou seja, o meu Deus e o seu Deus, ele busca pessoas humildes. O meu Deus e o seu Deus, ele conhece o nosso coração e ele vai nos dar o que nós somos capazes de suportar. E se nós não formos capazes de suportar, ele vai nos garantir. E ele está conosco sempre. Ou seja, Deus procura pessoas autenticamente espirituais. E você é espiritual? Glória a Deus, aleluia. Você confia e acredita nesse Deus? Ou você só fala da boca para fora: Deus, eu te amo, Deus, eu confio, Deus, eu acredito em você? Essa palavra que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos. Se nós confiamos mesmo, aleluia, nesse Deus que tudo faz por nós, aleluia, e tudo fará. As palmas adoram ao Senhor. Já começa a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória, glória. Aleluia. Não vou me preocupar com as perseguições, Aleluia. com as pedras que me lançam. Aleluia. Jesus está
queima os carros de fogo e ainda diz para a gente aquietar e saber que Ele é Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos passando os momentos tão difíceis da nossa vida e muitas das vezes fala assim: Senhor, tu não está vendo? Aleluia, afronta. Aleluia, tu está vendo? O levante, o Senhor está quietinho. E é para você acreditar que Deus, Ele está vendo, Ele vai fazer. Mas no tempo determinado do Senhor. Porque não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Aleluia, louvado seja Deus. É no tempo determinado que Ele vai fazer. E muitas das vezes a gente fica preocupado com amanhã, fica preocupado com tanta coisa. Louvado seja o nome do Senhor, mas Ele está falando: descansa. Ele está dizendo para mim e para você descansar, porque Ele vai fazer o sobrenatural na minha vida e na tua vida, porque Ele é o Senhor. O Espírito Santo da verdade está aqui neste lugar e está falando comigo e com você. Descansa o teu coração. Aleluia, porque o tempo é de Deus. Muitas das vezes a gente olha para o relógio assim e fala: está passando a hora, daqui a pouco nós temos que ir para casa. Mas o relógio do Senhor não é igual ao nosso. O tempo dele é o tempo dele. Aleluia. Então descansa, porque Ele é o Senhor. Ele sabe a hora certa de tirar do vale. Ele sabe a hora certa, né, Nilson? Né, Rosângela? Ele sabe a hora certa. Louvado seja Deus. Eu acredito que tem grandes coisas para Deus fazer na nossa vida aqui na Unidade da Fé. Mas a gente não pode perder o foco, que é Deus. Aleluia. E muitas das vezes a gente olha assim e fala: meu Deus, já estamos aqui já há um tempo e as pessoas não aparecem. Aí eu fui ali na porta agora, falei: Senhor, Senhor, a gente está aqui há um tempo, nenhuma alma, Senhor, o Senhor não envia para cá. Aí quando eu estava voltando, o Senhor estava falando de tempo. O tempo é dele. Aleluia. Foi o que a diaconisa Rose pregou aqui: o tempo é de Deus. Não adianta a gente querer avançar o tempo de Deus. Se Deus quiser, Ele vai enviar. Se Deus não quiser, Ele não envia ninguém. Aleluia. Se Deus quiser, a porta fecha. Se Deus quiser, a porta não fecha, porque Ele está no controle de tudo. Então nós temos que confiar, porque Ele é Deus. Ele é o Deus que opera milagre na minha vida e na tua vida. Só basta eu confiar. A Bíblia diz que a fé é o fim do fundamento. Eu não estou vendo nada. A igreja pode não estar vendo nada. Lavanda sub e candarábia. Nós não estamos vendo nada acontecer no meio da nossa parentela. Estou orando. E cadê minha neta? Estou orando. Cadê meu filho? Estou orando. Cadê? E o Senhor está quietinho falando: espera com paciência, porque eu estou gerando um milagre para a tua vida. Louvado seja Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. A gente que bota o impossível, dizendo: Senhor, já estou tanto tempo na tua casa, tanto tempo orando, e ainda o milagre não aconteceu. Mas eu faço a minha parte e o Senhor faz a dele. A minha parte e a tua parte é o quê? Orar, clamar. E a parte do Senhor é fazer o milagre. Aleluia. O milagre vai acontecer, mas no tempo do Senhor. Rebandarábia, ralassubicanda sai, rebanto calabandarábia. Eu estou orando, mas não estou vendo. Mas a minha oração está chegando até o céu. Aleluia. A minha oração está chegando ao trono do Senhor. Senhor, eu oro tanto por Darlan tá aqui, alabanda súbia. Eu oro tanto por Fabiano, hoje ele está aqui. Eu oro tanto para a banda sul, para a Carolina tá. Mas o tempo não é seu. O tempo é do Senhor. Aleluia. E quando é isso, nós vamos fazer a nossa parte. Aleluia. Foi a palavra que o pastor trouxe aqui. Ninguém dava nada por Davi, nem a família dela, nem a família dele. Ninguém dá nada por a igreja Unidade da Fé, ou não dá nada pela tua casa. Mas Deus está falando: lavanda súbia, que é o tempo dele. Aleluia. Diaconisa Rose, que a tua oportunidade. O tempo é do Senhor, então espere e descansa. Glória, glória, glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória. Meu Deus, aleluia. Glória, glória.
Eu salvo a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém! Motivo de alegria, né? Nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor é aquele que faz maravilha na minha e na sua vida. Basta você crer, basta você confiar. Entregue o seu caminho ao Senhor e tudo Ele fará. Ele faz sim, Ele não vai deixar de fazer não. Ele vai fazer tudo. É só você entregar o seu caminho ao Senhor e deixar Ele fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não é do jeito da gente, mas sim, é do jeito do Senhor. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui para meditação em Hebreus 11, é uma palavra bastante conhecida, que Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Palavra maravilhosa, né? A fé é o fundamento das coisas que se espera. Nós temos que esperar o tempo do Senhor, né? Não é nada do nosso tempo, e muitas vezes a gente perde até a nossa fé, né? Será? Bota o será na frente. Será que vai acontecer? Né? Fazer igual me traz aquela palavra de Tomé. Essa palavra aqui, glória a Deus, o firme fundamento das coisas que não espera e a prova das coisas que se não vê. Me traz aquela passagem de Tomé, né? Quando estava ali, né? Tomé, os discípulos, né? Estava todo mundo ali reunido, né? E Jesus tinha ressuscitado no terceiro dia, né? Então ali eles estavam falando de Jesus, né? Que tinha ressuscitado. E Tomé não acreditou. Ele não teve fé, é verdade. Ele não teve fé. Mas aí o que aconteceu? Jesus chegou e falou com Tomé: aqui está meu escravo, enfia seu dedo aqui. E ele colocou. Então a gente, muitas vezes, a gente quer ter fé e quer ver as coisas, não é? É o fundamento das coisas que se espera. A gente tem que ter fé, esperar, confiar no Senhor, porque tudo é no tempo do Senhor, não é no nosso tempo não. Às vezes a gente quer no nosso tempo, às vezes as pessoas querem até ajudar Deus, mas ninguém ajuda Deus não. Tem que ser do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, é que flui as coisas. Até a obra de Deus, ela caminha conforme Deus quer, da maneira que Deus quer, né? Então nós temos que ter o quê? Fé, confiar no Senhor, que tudo vai acontecer, mas tudo é no tempo do Senhor, na vontade do Senhor. Nada é no meu tempo, nada é no seu tempo, mas tudo é no tempo do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor, Ele não esqueceu daquilo que você pediu, daquilo que você almeja, que o seu coração almeja. O Senhor não esqueceu não, mas tudo tem que ser no tempo dele, não é no seu tempo, porque você quer para ontem, e o Senhor, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e é no tempo dele. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diaconisa Arroz só veio para confirmar, né? Aleluia, o que eu estava falando aqui. Louvado seja Deus, a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas crê. Se eu creio que Deus Ele vai fazer, ainda que demore, mas eu estou crendo. A minha fé não pode ser abalada. Aleluia, eu não posso perder a esperança. Louvado seja Deus. Porque sabe o que acontece? Muitos crentes perdem a esperança de estar com Jesus, que Jesus vai fazer. Louvado seja Deus. E às vezes a bênção está na frente dela, falta pouco da Toma posse. E ela Desiste. a bênção, ele recolhe
É verdade, é desse jeito. Eu vi um vídeo que tinha duas pessoas cavando. E aqui ia tomar posse da vitória, o que ia tomar posse da vitória desistiu, estava na frente, mas não viu, como você está falando, não viu, a vitória estava aqui. Cavou, quando ele ia dar mais duas cavadas para tomar posse, desistiu. E aquele que estava lá atrás cavando, conseguiu chegar no objetivo. Aleluia, a mesma coisa é a gente. A gente está orando. Temos que ter fé naquilo que a gente está orando. Se a gente não tiver fé naquilo que a gente está buscando, é melhor desistir e sair fora da presença do Senhor. Porque Deus, Ele está falando que vai dar. Deus está falando que vai fazer, mas no tempo dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o tempo do Senhor é perfeito. Aleluia, como a palavra, a diaconisa Rose falou aqui de Tomé. Ele só acreditou quando botou a mão, o dedo na mão de Jesus. Será que é Jesus mesmo? Será que é Jesus mesmo? Aleluia. Glória a Deus. Será que é Jesus mesmo, né? Aí é o quê? Duvidou, já era. Se duvidar, perde a vitória. Se duvidar, perde, aleluia, aquilo que o Senhor está preparando. Não podemos duvidar, ainda que demore. Está demorando. Tem um louvor que diz: a bênção está demorando, Senhor. Ela me faz chorar. Me dá uma vitória. Senão eu não vou aguentar. Mas aguenta sim, porque Deus, Ele só prova quem Ele ama. Tu vai botar aquele louvor, pastor? Aleluia. Louvar. Aleluia. Oh, glória. Amém. Eu acho que. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Temos que ter fé todos os dias da nossa vida, caminhando para Jesus. Cantado, porque esse daí eu não sei muito bem. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Será que eu e você estamos preparados para esperar a volta do Senhor? Aleluia. Muitos confiam em carros e outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam os lábios e o coração dividido. Dentro da casa do Pai, já não se lembra que o céu é real, tão ocupado com coisas banais. Abre os nossos olhos espirituais, porque pararam de falar do céu. Oh, aleluia! Não se fala mais em oração. É isso aí. Não se fala mais em oração dentro das igrejas, porque pararam de falar do céu. E só se fala em bênção. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desfaz da igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Eu creio, Deus trazer de volta as igrejas, oração, comunhão, trazer a visão aos pastores, achando que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala mais em oração, missão de vida, não vai mais pregar. Jesus. Pararam de falar do céu, e só se fala em materiais. Mas eu sei que dentro da igreja
Na igreja. A igreja somos o quê? Nós. Nós que somos a igreja. E muitas das vezes a gente chega na igreja, não tem mais oração. Tem igreja que não ora mais de joelho dobrado, que nem a gente tira nosso período de oração. Tem igreja que não faz isso. Ele já entra, o povo já entra, fala uma palavra e é 10 louvores. E cadê a palavra de Deus? Cadê o louvor? Cadê a oração? Louvor tem, mas cadê a palavra? Cadê a oração? Ninguém quer ficar de joelho dobrado para falar com Deus. Ninguém. Então como é que você vai receber vitória se você não quer orar? A Bíblia diz que é comunhão com Deus. A Bíblia diz assim: fecha a porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto. Aleluia, para a gente fechar a porta e falar com o pai. Mas a gente tem um hábito tão grande, como a diaconisa Rose fala, que ela ora dentro do ônibus, vai orando e vem falando com Deus. Isso aí, falar com Deus, é uma oração. Louvado seja Deus. Então que a gente não perca esse hábito de orar. Aleluia, não podemos perder o hábito de orar. Vamos orar porque tem vitória para a igreja. Aleluia, vou deixar uma palavra aqui. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar, pelos louvores, pela essa palavra que o Senhor me deste aqui nesta noite, Senhor, para falar para a igreja, como o Senhor já falou coisas grandes aqui nesse lugar, usando cada um de nós. Abre a tua Bíblia aí em 2 Reis 5. 2 Reis 5 vai falar sobre Naamã, a cura da lepra. Louvado seja Deus. 2 Reis 5. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que vai dizer assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor daria livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Aleluia. Pode botar a paixão no fundo musical aí. Aleluia. Porém, varão homem valoroso, porém leproso. Saindo a tropa da Síria e a terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então, aleluia. Então entrou Naamã e notificou seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: louvado seja Deus. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos, 10 mudas de veste. Louvado seja Deus. E levou a carta ao rei da Síria, dizendo: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: aleluia. Logo aleluia, esta carta, saiba que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu o Deus para matar e para viver?
para edificar, para que esteja em enviar a mim para eu restaurar a um homem da sua lepra, pelo que desviará, notai, peço, e vede que buscai ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgará a sua veste, mudou, dizendo ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá a profeta de Israel. Só que aqui. Eu estava um pouco meditando nessa passagem, né? E falando com Deus. E quando eu estava lendo essa passagem de Naamã era aqui que está dizendo. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muitos respeito, porque por ele o Senhor dava livramento aos sírios. E era este homem varão, porém leproso. E muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e estão leprosas. Tem pessoas que estão dentro da igreja, só é capa. Por fora é uma coisa, mas por dentro está leproso. E Naamã era assim. Naamã era um homem de guerra. Era um homem que era assim, chefe na guerra. Ele lutava com os adversários. Mas quando ele chega em casa, que tirava aquela armadura, quando começava a tirar, aquelas lepras no corpo daquele homem. Aleluia. A lepra, ela significa que alguém está doente. E muitas das vezes tem gente doente dentro da igreja e não sabe que está doente, não sabe que está leproso. Aleluia. Naamã sabia que ele era doente, ele tinha uma doença no corpo. Aleluia. Mas ele ia para a guerra, ele ia guerrear. Aleluia, louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. E saíram a tropa da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. A Bíblia ela não relata o nome da menina, só fala menina. Aleluia. Só fala menina, mas não fala o nome dela. Mas você vê que essa menina é falada dentro da palavra de Deus, dentro do Evangelho. Aleluia. Quantos querem ser reconhecidos e não é reconhecido? Aleluia. Quantos, louvado seja Deus, estão dentro da igreja e estão assim, escondidinho lá no teu cantinho, faz as coisas, mas ninguém reconhece. Mas tem aqueles que se saem mais, louvado seja Deus. Tem aquela pessoa que canta bem, prega bem, fala bem e é reconhecido, mas não é reconhecido pelo céu, mas é reconhecido, aleluia, pelo homem. Mas aqueles que estão no bastidores, lá escondidinho, que prega, é humilde para pregar, é humilde para cantar, é humilde para orar, é reconhecido aonde? No céu. Porque a gente não precisa ser reconhecido na terra, nós precisamos ser reconhecidos no céu. Mas tem alguns, louvado seja Deus, que reconhece na terra. Tem alguns que reconhecem o teu trabalho na terra. Porque eu lembro quando eu saía com o grupo de visita nos lares, no café amargo que nós fazíamos, né, Diaconisa Rose? Aleluia. E a gente subia monte, louvado seja Deus. A gente subia monte, a gente orava, louvado seja Deus. E tem pessoas que falam comigo, hoje eu sou uma pastora, mas tem pessoas que falavam,
missionária, eu aprendi com a senhora a orar, aprendi a subir monte com a senhora. Louvado seja Deus, porque eu estava fazendo para edificar a nossa fé diante do Deus grande que existe na nossa vida. E aquela menina foi reconhecida diante do homem de Deus e diante da mulher de Naamã. Carabadassúbia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui só diz que a menina fala. Aleluia. E diz esta sua senhora: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Às vezes estamos leprosos e não queremos cura porque não precisamos de ajuda. Eita glória. Tem muitas das vezes pessoas que estão doentes, aleluia, precisando de uma ajuda, mas não abre a boca para falar. Você não vai abrir a boca para todo mundo, mas você tem que ir à pessoa certa, aleluia. E o homem de Deus, ele foi alabanda subcandaraga. Naamã foi ao homem de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele foi ao homem de Deus. E quando essa menina ela fala para a mulher de Naamã: se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele curava. Oh glória! Mas não sabe que a cura vem do Senhor Jesus. Nós só somos um instrumento na mão do Senhor. Eu e você só somos um instrumento na mão do Senhor. Como eu falei aqui, não adianta a gente querer lutar contra as nossas armas, porque as armas espiritual é a oração. Aleluia, é a oração. Oh, aleluia. Oh, glória. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. A menina era da terra de Israel e foi vendida, foi pega lá, né, na guerra, foi pega essa menina. Mas olha como que Deus ele tem propósito. Aleluia. Deus ele tem propósito na nossa vida. Muitas das vezes, Diaconisa Rosa, a gente não entende o propósito de Deus. Aquela menina precisou ser pega, levada para a casa de Naamã, para chegar lá. Falou: tem um profeta lá. Esse profeta, ele cura. Aleluia. E a menina, ela foi levada. Você está dizendo a menina? Então ela devia ter uma idade, não uma idade grande, mas uma idade, vamos botar assim, na minha lógica aqui, uma menina de 12, 15, 16 anos, aleluia, ou pode até ser menos, mas ela reconhecia e sabia quem era o profeta. Ela sabia, louvado seja Deus, que Eliseu, ele fazia milagre. Aleluia. Eliseu era um homem de Deus que fazia milagre. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes o milagre está na nossa porta e a gente não sabe que o milagre está na nossa porta. Aleluia. O milagre está na porta e a gente está assim: meu Deus, quando que vai acontecer? Quando que vai acontecer? E Deus está falando nessa noite para mim e para você: só tenha fé, acredita que o Deus do impossível ele pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A menina foi vendida, foi levada dentro de uma guerra. Ela foi levada da terra de Israel. E aqui no 5 diz: então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei da Síria, o rei da Síria era um rei que enviou uma carta para o rei de Israel. Olha que interessante. Um rei escreve uma carta
e manda para o rei de Israel. Louvado seja Deus. E que eu posso entender aqui? Entregou essa carta na mão do rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste. E levou, aleluia, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviarei a Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Aí o rei de Israel fala assim: ué, eu tenho poder para isso? Eu tenho poder para fazer isso? Eu não tenho. Aleluia. O rei da Síria manda joia, manda veste, manda moedas de ouro, aleluia, para o rei de Israel, para o rei de Israel restaurar Naamã. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou. O rei lendo a carta, o rei de Israel lendo a carta, rasgou a carta. Aleluia, glória a Deus. Rasgou as vestes, né? Rasgou as vestes, rasgou as suas vestes. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu. Muito engraçado isso aqui. Eu acho engraçado porque Deus ele faz umas coisas que confunde a natureza do homem. Deus ele confunde, Deus. Rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para verificar, para que este envie a mim para eu restaurar o homem da sua lepra? Ai, Jesus, tu é muito lindo. Tu é muito lindo, Jesus. O rei fala: eu tenho poder? Quem sou eu para restaurar, para curar Naamã? Eu não tenho esse poder, não. Louvado seja Deus. Eu não tenho esse poder para curar. Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo da verdade. Meu Deus. Oh, glória. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu estava, aleluia, em Israel. Eliseu estava em Israel. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaria as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Oh, Espírito Santo da verdade, deixa vir, aleluia, deixa vir, louvado seja Deus, Espírito Santo da verdade, deixa ele vir, deixa Naamã vir, aleluia, porque ele vai entender que ele vai ter que se humilhar, aleluia. E tem muitas pessoas que é nariz em pé, canta bem, prega bem. Eu não prego nada, eu não sei nem pregar, eu só sei ler a palavra e Deus vai revelando para mim. Louvado seja Deus, aleluia. E Eliseu fala: deixa ele vir, rei, deixa ele vir, porque tem algo para ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Oh, o Espírito Santo da verdade. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaria sua veste, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes, deixe vir a mim, e saberá que existe profeta. Tem profeta aqui na igreja. Nós somos profetas da palavra do Senhor. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eu acho lindo isso. Eu acho lindo, Deus. Orgulhoso. Eu sou o general, né? Eu sou o tal, Rose. Eu sou o general. Eu sou o tal.
Eu creio que quando eu chegar lá, ele vai se apresentar para mim e vai falar: eu sou Eliseu. Eu vou botar a mão na tua lepra e você vai ser curado, mas não é nada assim do jeito que você quer, do jeito que eu quero, não é. Aleluia! Não é. Aleluia! Eliseu nem foi falar com ele, mandou recado. Eita glória! Aleluia! Glória! Eliseu nem foi. Eliseu mandou recado. Não é assim? Tem gente que manda recado pra gente. Tem recado bom que a gente pega. Tem gente que chega aqui e profetiza. Não vai fechar. Ainda que tem só vocês. Mas Deus está sustentando. Deus está sustentando. Sabe por quê? Porque eu e o pastor, nós descemos todo dia. A gente sabe que somos falhos, somos pecadores, mas a gente desce todo dia na casa do oleiro, porque quem vai exaltar é o Senhor. Mas no tempo certo, louvado seja Deus. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava 7 vezes. 7 vezes. Aí Naamã ficou indignado. E no rio sujo? Eu vou entrar nesse rio aqui sujo? Eu vou entrar nessa igreja aqui que não tem ninguém, só tem 5 com o Espírito Santo? Vou nada! Igreja que não tem nada, só tem um louvor porque a deusa louva, ou o pastor louva, ou quando a diaconisa abre o culto louva. Quem traz a palavra? Às vezes eu, às vezes o pastor, às vezes a diaconisa Rose. Eu vou lá nada, não tem nada lá. Ela banda subcandarada. Vou fazer o que lá? Aleluia, mas todo dia nós descemos a casa do oleiro para falar com Deus. Aleluia, para falar: Deus, eu não posso, mas tu pode. Aleluia. Daí eu falo para Deus: o que está faltando, Jesus? Aí ele fala: está faltando mais fé. Ana Lúcia, isso, está faltando mais fé. Porque foi falado aqui de fé. Aleluia. Em hebreu, a diaconisa Rosa falou: eita Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficará purificada. O que eu pego aqui nisso aqui? Naamã, olha só, você vai ter que descer 7 vezes. 7 vezes naquele rio sujo. Quem quer? Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por essas portas em pé e invocará o nome do seu Deus e passará sua mão sobre o lugar, restaurará o leproso. Eliseu vai sair, ele pensando, Naamã pensando: vou chegar na porta dele, ele vai sair, vai tocar no meu corpo e eu vou ser curado. Para ter vitória tem que descer. Para ter vitória tem que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus dói. Sabe, Deus? A vontade de Deus dói. E aqui no 12 diz: não são porventura abanar isso aqui é o que, pastor? Me ajuda aí. Abana e farpa, rio de Damasco, é um rio sujo, melhores do que todas as águas. Ele queria ir para Damasco. Damasco já era um rio, né, pastor? Um rio já limpo.
devia ser um rio corrente com águas limpas, né? Melhor para ele, né? Aleluia. Então chegaram-se a ele os seus servos. Ele falaram dizendo: meu pai, eles chamavam Naamã de pai. Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? O servo dele falou: meu pai, o profeta só falou para o senhor entrar na água e mergulhar 7 vezes. Louvado seja Deus. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou com carne de um menino e ficou purificado. Naamã primeiro ele questionou com o profeta, e muitas das vezes a gente questiona com Deus. Questiona mesmo, porque tem hora que eu falo: Senhor, mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Se Ele que fez comigo, eu tenho que falar. É você que tem que falar. Você não é crente? Você não carrega meu espírito? Quem carrega o espírito perdoa. Quem carrega o espírito desce. Lavanda súbia. Quem carrega a presença do Senhor tem que ser a vontade do Senhor. Aleluia. E Naamã, no primeiro instante, não entendeu aquilo que Deus estava falando. Louvado seja Deus. Mas, aleluia. Então, os companheiros que estavam com ele, né? Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes. Quando ele mergulha a primeira, o profeta deve ser um mentiroso. Esse profeta deve ser, sabe o quê? Charlatão. Não é assim que as pessoas pensam da gente? Tem pessoas que pensam mal da gente, mas eu não estou nem mais aí com as pessoas que pensam mal de mim. Estou nem aí. Mergulhou a primeira, a segunda, a terceira, a quinta. Nada aconteceu. Por que nada está acontecendo? Aleluia! Porque o profeta ele liberou uma palavra. E a palavra que o profeta liberou, eu tenho que aceitar. Louvado seja Deus. Então vou mergulhar mais uma. Então vou mergulhar a quinta. Eu vou mergulhar a sexta. Eu vou mergulhar a sétima. Quando mergulha, aleluia! Glória a Deus, é mistério, igreja. Quando ele mergulha a 7ª vez, ele vem com a pele como de uma criança, de um menino, aleluia. Mas enquanto não a bota subcandarável, enquanto eu não sou curado, eu tenho que fazer a vontade de Deus, mergulhar 7 vezes, aleluia. Mergulha, igreja, porque nós precisamos mergulhar todos os dias, tirar o eu, tirar a bota subcandarável, a preguiça, tirar a bota subcandarável, aquilo que nos faz mal. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Então voltou ao homem de Deus. Isso aqui que eu quero que vocês entendam. Ficou purificado, ficou limpo. Então voltou o homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele. Agora quem aparece? Eliseu. Antes que ele estava com a lepra, Eliseu não aparece, só manda o recado. Agora Eliseu aparece. Oh, aleluia! É verdade. Aleluia. Só aparece porque desceu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas Naamã ouviu o quê? Os que estavam com eles, a companhia que estava com ele, porque pelo Naamã mesmo, ele ia embora. Então, aqui está dizendo, então chegaram-se ele, os seus servos. Os seus servos chegaram até ele. Falou: Naamã, o profeta de Israel falou que era para o senhor descer 7 vezes.
naquela água lá suja, só quer ir para a água de Damasco, que é limpinha. Não, 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 não. Louvado seja Deus. Oh, glória. Então, depois que Naamã desce e é curado, o profeta chega a ele. Jesus só pode chegar até você depois que tu largar o pecado. Aleluia. Deus, Ele só pode chegar até você depois que você largar o pecado. Mas como eu faço isso, pastora? Aleluia. Escuta a palavra de Deus. Procura uma igreja. Porque a igreja somos nós procura um templo para você ir lá. Aleluia. Ouvir a palavra, porque a palavra é ela que liberta. É a palavra que liberta. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu vou parar aqui. Oh, glória. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tome uma bênção do teu servo. Naamã queria abençoar o profeta Eliseu, mas Eliseu não quis. Eliseu depois se aparece para ele. O que eu quero dizer nessa noite, para mim e para a igreja, temos que descer todos os dias, porque quando nós descemos, nós vemos a glória de Deus. Para ver a glória de Deus tem que descer. Para a gente ficar limpo da nossa lepra, nós temos que descer. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Aleluia. Então vamos fazer que nem Naamã. Desce. Se Deus mandou, desce. Se Deus mandou, obedece. Obedece porque tem vitória para a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bate palma para Jesus. Aleluia. Pastor está orando para terminar. Orando aqui, agradecendo a Deus e entregando a bênção. Muito obrigado, Senhor.